Direto de Brasília, tudo bem? Boa semana para todo mundo. Vamos para frente porque atrás do pobre corre um bicho feio, grande e cabeludo. Raniele Veloso, atenção. Caso do racismo, daqui a pouco a gente vai trazer com a Socorro a repercussão internacional. Racismo com o brasileiro Vinícius Júnior, reiterado nos campos espanhóis. Mas a repercussão forte aqui com o governo brasileiro, Raniele. Exato, viu, Amadeu? O Palácio do Itamaraty cogitou a possibilidade de convocar a embaixadora da Espanha aqui no Brasil para que preste esclarecimentos e também fale como está o andamento da apuração dessa denúncia que já foi protocolada hoje de manhã lá na Espanha para investigar os crimes de ódio e de discriminação contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Mas a conversa ocorreu por telefone porque a embaixadora não está aqui em Brasília e também há uma ação envolvendo os ministérios da igualdade racial, dos esportes, dos direitos humanos, para que as autoridades espanholas deem uma resposta e rápida sobre o que ocorreu. A ministra Aniele Franco, que é da igualdade racial, ela falou hoje pela manhã com os jornalistas e disse que é preciso combater esse mal pela raiz. Raniele. E esse caso foi um basta. Raniele, Oi. Vamos mostrar então as imagens do que o Vinícius Júnior mais uma vez sofreu. Eu lembro que, não sei se foi no ano passado ou já pode ir mostrando, Nájila, as imagens aí de mais um jogo onde o Vinícius Júnior, que é o destaque do Real Madrid, decidiu a última Champions League. Olha, ele mais uma vez, xingado, chamado de macaco por torcedores espanhóis, dessa vez. 10 vezes que ele já foi vítima de racismo. Em 10 jogos, o Vinícius Júnior já sofreu esse tipo de ofensa racial. E eu lembro que nós trouxemos dessa vez foi contra o Valência. E aí ele parou o jogo, foi tomar satisfações. Aí estão as imagens. Ari, naquele jogo em que fizeram a sugestão do enforcamento dele, foi contra o Atlético de Madrid, foi isso? Foi contra o Atlético de Madrid. Na cidade onde ele mora, ele ia disputar, lá eles chamam o derby, né, que é o clássico de Madrid, Real Madrid contra o Atlético de Madrid, e fizeram, se a gente puder também... botaram um boneco, vamos pegar né? aí, por favor, essa foto, porque, para mim, aquele foi o momento mais dramático, mais do que esse. Esse é porque eu imagino que, para ele, foi, assim, o copo transbordando... 26 de janeiro de 2023. Isso, já foi esse ano. Real Madrid, Atlético de Madrid, em Madrid, a cidade onde ele mora, onde ele é o destaque absoluto, onde ele deu o título da Champions League com um gol dele para o Real Madrid. E ele fizeram lá, os torcedores do Atlético, que é o grande rival, como se ele tivesse enforcado em uma das pontes da cidade de Madrid. E de lá para cá, as providências que prometeram tomar, não tomaram. E foi reiterada a situação, quer dizer, as ofensas continuaram, e parece que nesse jogo o Vinícius entendeu que basta, que daqui para frente não dá mais, que a partir de agora ele não aceita, inclusive ele ameaçou após o jogo até deixar a Espanha, porque ele entende que há conivência de La Liga. Está aí a imagem, Ari, para quem está em casa. Olha aí, eles fizeram um boneco, né, da cor preta para simular que era o Vini Júnior e eles literalmente enforcaram o boneco na ponte. Que para mim essa foi a maior agressão, a maior selvageria já feita contra o Vinícius. A Poliana está trazendo aqui 10 vezes. Se você me permite, a boa parte da imprensa espanhola, ela não tem rebatido esse tipo de atitude. Essa é o que eu tenho acompanhado. Ontem, durante a saída do Vinícius do gramado,
no final de semana, um dos repórteres perguntou se... A gente tem aí essa imagem, Nájila. Se ele ia pedir desculpas. Vamos colocar, Nájila. Então, ele também tem mágoa que já as autoridades, nem desportistas, nem autoridades constituídas do país, tomaram as devidas providências depois desse ato de racismo que você acabou de citar, que eu acho que foi um dos maiores nos últimos tempos em todo o mundo. Nós sabemos que a Espanha é um país racista, é um país racista, ela tem proximidade ali com Portugal, para ter uma cidadezinha que você sai de Lisboa para lá, que é a primeira, acho que é Braga. Meu amigo, o povo lá só quer ser tu é doido, é negócio incrível. Então, é um país preconceituoso. Se as autoridades não tomarem uma providência, se a imprensa continuar fechando os olhos, ou muitas vezes abrindo o microfone para esses racistas, eu acho que o Vinícius está correto. Sacode a poeira, deixa esse país de mão, você é o craque. Ia ser mais craque se não tivesse saído da base do Flamengo. Mas, mesmo saindo da base do Flamengo, eu acho que ele hoje caminha para ser o melhor do mundo, viu? Ele caminha para ser o melhor do mundo. Estou mandando para você, Nájila, a pergunta do repórter se você espanhol, viesse para o Vasco, viu? Do repórter espanhol, pergunta, porque é o seguinte, o Valência está correndo o risco de ser rebaixado, e estão confundindo uma questão esportiva com uma coisa muito mais grave. Que é o racismo. E aí, o repórter diz, porque você caçoou, porque o time vai rebaixado. E o Vinícius disse, você tá louco? Você tá louco? Não, Vinícius, você é otário. Você tá maluco? Você tá maluco? Ele não fez isso, ele reagiu. Porque o cara querendo que o Vinícius pedisse perdão. Por isso. Quer dizer, um troço absurdo. Quer dizer, o pensamento deles. Caras, eles acham que não é ofensa. Uma coisa é o fair play, né? Aquela coisa do roda aí, roda. Outra coisa é o esporte. Vamos rodar lá, ó. Como o Silas falou, o comportamento da imprensa lá normalizando a situação. É como se fosse uma coisa normal, olha aí. Vas a pedir perdón por ese gesto. Ay, ahora no pasa Vini, nada. ¿qué te han dicho? Vini, Perdón. Vini, ¿qué te han dicho, Vini? ¿Ha habido un comentario racista, Vini? Vas a pedir perdón por ese gesto. Vas a pedir perdón por ese gesto. De segunda división. Ahora no pasa Vini, nada. ¿qué te han dicho? Vini, Perdón. Vini, ¿qué te han dicho, Vini? ¿Ha habido un comentario racista, Vini? Na verdade, o Vinícius disse, você é estúpido. Ele disse assim, você é burro. Outro domingo. No nosso bom português foi isso. você é burro, cara. Eu estou sendo aqui ofendido e você quer dizer que eu estava debochando ou menosprezando o time do Valência porque ele está em uma fase ruim, ameaçado de cair para a segunda divisão. Você é burro, cara. Você, quer dizer... Mas é assim que a mídia está tratando lá, viu? Essas provocações no futebol são comuns. O que não é comum é o racismo. E na Espanha está sendo naturalizada, inclusive pela inércia das autoridades que não tomam medidas cabíveis para combater esses crimes no futebol da Espanha. E aqui no Brasil, o que a gente vê é uma grande congregação de esforços contra crimes do tipo, unindo inclusive a base ligada ao presidente Lula e também a oposição que é ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, inclusive, um dos deputados mais bolsonaristas, que é o Paulo Bilis, ele protocolou uma moção de repúdio lá na Câmara Federal a ser enviada à La Liga e também ao presidente da La Liga, que fez aquele post criminoso nas redes sociais, e posteriormente a deputada também Fernanda Melchiona, que é do PSOL, ligada ao presidente Lula, também protocolou uma ação similar de solidariedade ao Vini Júnior lá na Câmara. Mas vamos lá com a Raniele e a reação do governo brasileiro, Raniele. Pois é, Amadeu, a ministra Aniele Franco disse que, só lembrando também que no dia 10 de maio, com pouco tempo, foi assinado um acordo entre Brasil e Espanha para combater o racismo e também a xenofobia, mas que nessas ações também estão sendo respeitadas até o momento. A ministra falou que vai acompanhar o caso para que, de fato, sejam punidos os responsáveis. Vamos escutar um trecho da fala dela. Já temos nos posicionado e dado ali todo o suporte e força. É inadmissível que em 2023 a gente ainda tem que estar aqui chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo. Eu queria dizer, antes de iniciar,
que enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. Eu gostaria muito de iniciar falando isso, prestando solidariedade a ele, dizendo que a gente está junto. Bom, Amadeu, só para entender, quem ainda não entendeu, né, o próprio presidente do La Liga, Javier Tebas, ele foi novamente hoje às redes sociais dizendo que a Espanha e nem o La Liga são racistas e que esses casos, na verdade, são pontuais. Foram 9 casos de racismo somente neste campeonato espanhol, que tem 38 rodadas, uma média de 1 caso a cada 4 jogos. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, ele também se manifestou. O Luís Rubiales disse que há sim um problema de racismo na Espanha e que a Confederação Brasileira de Futebol poderia ignorar as falas irresponsáveis do presidente do La Liga. E o Real Madrid já protocolou a denúncia no Ministério Público, Procuradoria-Geral Espanhola, para que sejam investigados os crimes. Porque, na verdade, é bom a gente lembrar que, apesar desses casos terem se repetido com o Vinícius Júnior, é um crime não só contra uma pessoa, mas toda a geração, né? Todos os afrodescendentes também se sentem atingidos por esse caso, porque fala muito mais sobre a cultura desse país e também sobre nós, né? As vítimas, que também sentimos essas ofensas na pele. Não pode mais. Se um dia isso já foi normal, hoje é crime. Se um dia isso já foi normal, hoje é crime. Tem que ficar claro com a punição de quem cometeu o crime. Deixa eu passar, porque tem uma manchete do France que linka com um caso que aconteceu esse fim de semana aqui no Piauí, France, do Marca da Seriedade. O que aconteceu no Piauí, France? Isso, durante a partida, tá aí a manchete: racismo na Espanha e no Piauí impõe desafio civilizatório ao futebol. Durante a partida da 4ª rodada do Brasileirão da Série C, entre o Altos e o Ipiranga, do Rio Grande do Sul, no estádio Lindolfo Monteiro, o Kaique Luiz, que é o goleiro do Ipiranga, sofreu ofensas racistas de um torcedor do Altos, de 61 anos de idade. Após o jogo, esse torcedor ele foi preso em flagrante pelo crime de racismo, já foi solto, mas foi proibido pela Federação Piauiense de Futebol de frequentar os estádios piauienses por 6 meses e o processo vai continuar. Tá? Inclusive a publicação do goleiro lá do Ipiranga lamentando que episódios como esse ainda aconteçam. Eu não vou replicar aqui a ofensa que o torcedor do Altos fez a ele. E chama a atenção, Amadeu, que aqui no Piauí a medida foi imediata. O torcedor ele foi preso imediatamente após esse episódio. Viva o Piauí! Né? Mostrando... Viva o Brau! O caso que, aliás, o Brau é um negro. É um afrodescendente. Né? E aí, vai encarar? E aí, vai encarar? Rapidamente os comentários de vocês. Ari? Olha, a própria postura do Real Madrid, que agora resolveu denunciar o MP, é considerada pelos colegas do Vini Júnior, ninguém externa isso, obviamente, como uma postura muito complacente nos episódios anteriores. O problema é que para ele sair do time é muito complicado. O contrato vai até 2027, a multa é bilionária em euros. Então, para ele sair agora, que é o que ele gostaria, não é... mas ele tem motivo, doutor. Mas de qualquer forma, tem motivo. Poderia criar uma briga jurídica. Ari, tem outra coisa. O que tem que acontecer é punir, Amadeu. Mas deixa eu te falar, Ari, deixa eu te falar uma coisa aqui. O Silas está aqui, que conhece futebol. Quando um jogador não quer ficar num time, doutor, não tem contrato que segure. Olha, mas com dinheiro é bicho dado. Eu acho que hoje... Mas um cara como ele, outros times... cobre, né? Cobre. Hoje ele sair do Real Madrid seria uma vitória do racismo, na minha opinião. Seria. Agora, tu acha? Eu acho que é ao contrário, eu penso ao contrário. Seria uma vitória. Mas eu acho que seria ao contrário. A Espanha o expulsou. Não queremos aqui por A você Espanha é um ser país preso, racista, rapaz. A Espanha é um país racista. Imagina que tem... E não é o pior da Europa. Não é o pior. E não é o pior da Europa, Não, lá tem pior. Não, há piores. Ali
O leste europeu desarreda. E não teve o protocolo em relação à violência contra a mulher lá na Espanha, Sim. por que não criar Pronto. também um protocolo rígido Você- contra o racismo? Então, basta as autoridades da Espanha terem essa vontade de Pronto, criar pronto, um você disse protocolo de combate e de punição aos Apoliana, racistas. você ainda não falou. Amadeu, eu acho que não tem essa de o racismo acontece em todo lugar do mundo. O Franci trouxe o caso que aconteceu aqui no Piauí. Então, o Vini Júnior sair de lá, eu acho que as razões dele, ninguém pode tirar. Se ele se sente mal jogando no país, Eu se ele lá se sente ficava mal aí, nada, tendo rapaz. essa pressão, é de liberdade dele escolher onde ele vai jogar. Mas assim, o torcedor daqui foi preso. Mas a gente tá vendo, o racismo acontece em todo lugar. O caminho é a punição, a prisão severa, condenação severa. Não adianta só prender, passar a noite na Rapaz, prisão rapaz, e liberar. eu- O nosso problema aqui, no Apoliana, nosso você sabe- país, é justamente a impunidade, seja no racismo, seja em casos de estupro, seja em casos de violência contra a mulher, caso de assalto, tudo enquanto aqui a pessoa vai presa, paga uma fiança e sai. Porque esse assunto ele é muito... É muito amplo, é muito Mas delicado. estou dizendo, é mas- muito quente. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu estou falando, mas eu não me considero um lugar de fala Sim. do Vinícius. Porque, doutor, ele é que sabe. É por isso que eu digo. Ele, eu o acho cara que tem a uma carreira liberdade de dele sair, 12, mas 14 anos. Eu tô dizendo, pratica- A o que eu tô profissão dizendo- dele, a carreira dele é de 12 anos. A profissão dele é essa. No auge do cara, não sei o quê, ele vai trabalhar com essa perspectiva aí todo dia, podendo ter outras opções. É uma decisão muito personalista. A É, Espanha, o meu a Espanha é ponto questão cultural, que- é difícil. Lá vai O ser meu difícil. ponto é que, independente dele ficar ou não, em qualquer lugar, infelizmente, hoje o futebol, inclusive a gente vive no momento em que se questiona os atletas, né, do futebol, essa questão de jogos de apostas aí. Então, assim, o futebol, ele tá no momento em que ele é descredibilizado pelo que acontece dentro de campo e pelo que acontece fora de campo Vamos aí lá. nas torcidas, como a gente tá vendo. Vamos lá com o petróleo. Você quer completar, Raniel, por favor? Não, Amadeu, eu já falei muito sobre esse assunto durante o